o Gente da Gente, que também, né, vagueia pelo YouTube, Gente da Gente Garcia Júnior. É só digitar no YouTube e você vai ver entrevistas maravilhosas, históricas aqui do nosso programa. E esse ano nós estamos comemorando os 100 anos do rádio no Brasil. E a gente sempre, quando vai conversar, daqui a pouco é surpresa, quem será o nosso convidado do programa de hoje. Então a gente gosta sempre de repetir o seguinte, que a independência do Brasil foi em 1822. Em 1922, 100 anos da independência do Brasil. Aí a inauguração do rádio. E agora, então, estamos completando 100 anos da introdução do rádio no Brasil. E é sempre bom trazer aqui alguém do rádio. E hoje nós vamos trazer uma das mais festivas e simbólicas figuras do nosso rádio, que é o chefe de esportes da Rádio Minas, Oliveira Lima. Oliveira Lima, é um prazer recebê-lo aqui. Nós que trabalhamos juntos por quase 20 anos aqui no sistema MPA e nos encontramos nesse programa para fazer uma coisa que você ainda não fez, pelo menos nesse programa, contar a sua história, não é? Como é que começou tudo isso, Oliveira Lima? Ô Garcia, obrigado pelo convite, tá? Eu garanto que aquela brincadeira nossa de quem vem aqui vai, não vou ficar. Você é nego duro. Nego duro, vou demorar. Primeiro que é muito legal estar no ano do centenário fazendo rádio. Segundo, que eu vou fazer rádio até o último dia da minha vida. O dia que se a rádio mandar embora, eu não achar emprego, eu fundo a rádio para mim. Eu gasto, tomo prejuízo, mas fundo a rádio para mim e trabalho até o último dia. E hoje está tão fácil, né? Você pega aí, bota uma pode ficar rádio difícil virtual. Também, pode ficar difícil também que eu vou fundar. Porque eu fiz contabilidade, eu formei em contabilidade, que é o que tinha em Bom Despacho, né? O sujeito ia para o colégio Miguel Gontijo e virava professor, que era o curso normal, que tinha para homem também, a maioria era mulher, sair da aula, ou no segundo grau em Bom Despacho naquele tempo, né? Eu ia para o colégio Tiradentes, o científico, aí você passava em qualquer universidade do Brasil, o colégio Tiradentes era muito bom, não tinha erro, professores fantásticos, Bom Despacho. Ou ir para o colégio comercial, que era um colégio que formava contabilidade. Então, sobrou contabilidade. Eu formei contabilidade e trabalhei 13 anos com contabilidade. Gostava, mas não era a minha vida. A minha vida era o rádio. A minha mãe, eu morava com a minha mãe lá na Rua do Rosário, entre a Rua do Rosário e a Rua Martinho Fidelis, no bairro São João, em Bom Despacho. Era a casa da minha mãe, a nossa casa dava de frente para a Rua Martinho Fidelis, Maria Martinho Campos. E o fundo da casa, que esse terreno antigo que tinha, né? A casa é pequena, terreno grande, dava para o Rua do Rosário. Hoje, em frente à Praia da Maçonaria, em Bom Despacho. E que terreiro é da casa da Rua do Rosário e da casa Martinho Campos, um terreno muito grande. E ali eu varria o terreiro, assentava o chão e montava trabes de futebol, de pedaço de pau. E a rede, aquela touca da minha mãe, velha, fazia a rede. E fazia a rede igual do Maracanã, véu de noiva. Igual do Maracanã. Fazia igual. Isso foi um primórdio do jogo de futebol de botão que a gente não tinha. E colocava prego no chão e vinha com a bola e tal. Em que ano estávamos nessa história? Eu tinha 6 anos. Então, 1965. 6 anos. Só fui entrar para a escola, e entrar para a escola de 7 anos. Então, 1 ano e meio depois. Então, eu já brincava. Por que eu estou falando isso? Ali eu brincava e narrava o jogo. Eu queria ser narrador. Eu conheço umas histórias parecidas, viu? E narrava o jogo. Era Cruzeiro Atlético, Cruzeiro do Tostão, de Seu Lopes, Evaldo Piazza, o atleta do Laci, Tião Cavadinha, antes do time 71, né? Mussur no gol. Ia narrando. Por quê? A gente tinha um rádio, não tinha televisão lá em casa, tinha um rádio, isso há 55 anos atrás. O rádio tem 100 anos, a metade para trás, né? Você já viveu. Já vivi, mais de 50 anos atrás. E
E minha mãe comprou um rádio Fran. Eu tenho até hoje rádio lá em casa, grande, de madeira. De válvula? De válvula, um sonsaço. E era a Rádio Nacional de São Paulo, que depois viria a ser a Rádio Globo de São Paulo. A Nacional, ela competia com a Rádio Record de São Paulo nos cantores caipiras, sertanejos. Ah, sim, sim. E a principal expressão, como diria Luiz Martins, a expressão superlativa da música sertaneja mesmo, era Caçula e Marinheiro. Mas tinha um Carreiro Pardinho, Zirizardo, Moreno Moreninho, Tinico Tinoco, Cascatinhana. Mas o Pelé do programa era essa dupla, Caçula e Marinheiro. Era o Pelé, era o principal. Aí veio, então, 8 horas da noite, acabava a Voz do Brasil, entrava o Projeto Minerva, que ia até 8h30. Era um programa de educação do governo, que não deveria ter acabado. A Minerva que patrocinava, que era uma escola no rádio. Era uma maravilha. Ia até 8h30. 8h30, então, abria as jornadas esportivas. Só que no dia de jogo, era quarta-feira, não tinha jogo todo de como tem hoje, não, era final de semana e quarta-feira. Né? Era meio de semana, 9 horas da noite, domingo, 5 horas da tarde, não tinha outro horário. Você gostava mais do futebol carioca, do futebol paulista e o futebol mineiro no meio? Eu amava o futebol carioca. Locutores do Rio? Eu sempre gostava muito do Alcebiano de Camargo. Ah, sim. Gostava dele. Gostava do Rio Porto e odiava o Valdir Amaral. O Valdir Amaral dava sono em mim. Vai, remando pela ponta direita, Jorginho dava um sono danado. É porque eu sou muito agitado. Então, eu jogava futebol de botão, que era um bago de milho, esse da sorte, olho de bode, e narrava. Imitava o Osmar, papapá. Eu só não dou conta de imitar o Osmar. Mas alguns Ninguém dá deles, conta, não. nesses 100 anos do rádio, alguns deles eu faço mais ou menos. Por exemplo, anotem tempo e placar no maior do mundo. Jorge o Jorge Cury, né? Rio de Janeiro. E o Valdir Amaral, né? O Deus de todos os estádios carrega pela meia canhota Pelé, pela linha de fundo, Denis. Aí o que aconteceu? E o Fiore. A minha mãe ouvia. O Fiore que alguém chamou aí de... Pré-histórico. Falou pra ele, na cara dele. Fiore riu até. Fiore disse que foi o melhor dia mais espetacular da vida dele. Que ele jamais imaginava que ia ouvir uma coisa dessa. É uma figura, né? O Fiore marcou, né? O tempo passa, a torcida brasileira. Era um poeta na transmissão. Um poeta. Fantástico, inigualável. Ele não narrava, ele declinava uma poesia. Ele era fantástico. Declamava. E o Osmar conseguia ser melhor que esse povo tudo, imagina. O Osmar tem nós vamos falar aqui daqui a pouco da história do Oliveira Lima. O Osmar, ele conseguiu ser mais rápido e falar mais palavras do que aquele antigo locutor do jockey, da corrida de cavalo, que falava rápido. Era mais de 100 palavras por... Eu não sei quanto mais. Mais 100 palavras por minuto, sem silabar, sem tropeçar. Sem tropeçar. Não errava. O Osmar é fantástico. Então eu narrava esse joguinho. Daí depois, como é que foi o pulo pro rádio? Eu fui perceber que eu não tinha gás de narrador para narrar. Eu cansava a minha voz. E o menino. Aí, então, o meu sonho é ser narrador, não vai ter jeito que eu não tinha gás. Como não tem até hoje, então eu vou ser repórter. Aí eu fui ouvir Denis Menezes no Rio de Janeiro. E eu adorava o rádio carioca. Adorava. Denis Menezes, Yata Anderson. O Denis. Aí até hoje eu imito o Denis um pouquinho, brincando, né? O técnico Zagallo está confirmando a seleção brasileira para o jogo contra a Iugoslávia. É isso mesmo. E depois eu fui ouvir muitos anos o futebol do Rio. Depois eu passei para São Paulo, lá nos anos 90, já estava no rádio, já que eu virei para São Paulo. Que eu não gostava do Fausto Silva. Achei que era um repórter assim. Muito brincalhão. E o Roberto Carmona, eu identificava futebol carioca. O pessoal de São Paulo, né? Identificava muito futebol carioca. A gente não está criticando nem nada, mas o pessoal do Rio é mais leve, principalmente os repórteres, né? Sim. E o Faustão... Eles eram mais assim, enfatizava mais, né? Aqui a beleza da palavra. A voz, o pessoal do São Paulo fala depressa demais. Flamengo! Não é? O pessoal do São Paulo fala depressa demais. O do Rio cadenciava muito bonito aqui dali, né? Os repórteres e tal. Antes de entrar no Oliveira Lima, nós precisamos acelerar. Sim. Minas.
locutores mineiros, por exemplo, Rádio Guarani, Independente. Rádio Confidência. Independente de estilo, porque cada um tem um estilo. Cada época tem um estilo. O nosso estilo aqui é mais para São Paulo, né? Mas diga assim, cada época tem um estilo. Ah, sim, né? sem dúvida. Independente de estilo, cada época tem um, e não é para comparar, mas independente disso, J. Júnior foi imbatível. Nunca vi nada igual. Só vi o Osmar melhor que o J. Júnior. Só vi o narrador melhor que o J. Júnior. Vai buscar que era exatamente... Ladislau Mazurkiewicz, aqui é a torcida do Cruzeiro, quase jogava o Mineirão. Era. O J. Júnior era um negócio assim, espetacular. O Mazurkiewicz, que era o grande goleiro da seleção. Foi o melhor goleiro do mundo em 1970. E já é falecido. Melhor do que o Banks, né? Ele melhor do que o Gordon Banks. Então, bom, eu fui vendo futebol, li revista do esporte, vi placar, vivia futebol dia e noite, estudava de noite. E eu fui trabalhar num bar, depois eu trabalhei em contabilidade. Na contabilidade, eu estava trabalhando em contabilidade em Bom Despacho, eu ouvia difusor de Bom Despacho, fazendo jogo, em 1977, fazendo jogo do Mineirão. Quando começou a fazer, o Célio Sérgio narrador, o comentarista sempre era um cara convidado, não era profissional da rádio, então era o Ranchinho, ou era o Raimundo Venâncio, lindo nome, apelidado Raimundo Giló. Falava tudo errado, mas conhecia futebol como ninguém, não importava, falava tudo errado. Nós vai, mas eles conheciam futebol como ninguém. Que era o essencial da coisa. Conhecimento. Ele trabalhava com máquina rural, mas tinha uma noção de futebol espetacular. O Helder Paiva está até hoje lá, eram os 3 comentaristas. E o Sérgio, que é o disc jockey da rádio, né, o DJ da rádio, até hoje faz programa musical na rádio, e o cara vai fazer tudo, policial, futebol, faz tudo no interior. E o Sérgio narrando, e narra até bem. E o Sérgio, para mim, é o único narrador da atualidade, é o cara que mais desenha o jogo na sua cabeça. Porque ele mostra para você onde é que está a bola, o que está acontecendo, quem está na bola, quem está marcando e quais são as opções do cara que tem a bola. Cara, tem que ter um raciocínio rápido, né? Ele tem uma visão completa do jogo. O Arrascaeta está com a bola. Ele fala quem está marcando o Arrascaeta, quem está na segunda marcação, quem está de lado do Flamengo, do lado do Corinthians. O cara dá uma amplitude espetacular. É a grande característica dele. Mas aí o Califa, que fazia um programa musical à tarde, era o repórter. E o Silvério, que fazia programa musical à noite, era o plantão. Plantão e operador da rádio. E esse trabalhava no Mineirão. E eu pensei, espera aqui, Gê, mas eu faço melhor que o Califa. Porque o Califa não era profissional específico, ele era um cara que veio da área musical. Colaborava. Colaborava. Eu faço melhor que ele. Eu já tinha 19 anos e meio. Já estava... nunca tinha entrado em rádio. No outro dia eu falei... E como é que você entrou na rádio assim? No outro dia eu cheguei lá e falei isso com o Célio, com o Zé Roberto, que é o diretor de esporte. Eu nunca fiz rádio não, mas eu até entendo, eu ouvi o Califa. O Califa é um bom locutor musical, mas para futebol ele não serve. Porque não consegue completar o narrador. Você narrou comigo 20 anos. O que eu era? Eu era um complemento seu. Você sempre falava aquilo que eu não tinha visto. Complemento seu. E no pico para você voltar em cima daquele ritmo que eu te devolvia. Isso é uma técnica de narração. Eu faço melhor que o Califa. Não estou criticando ele, não. O Califa até é meu amigo, conheci ele. Então tá. Tem Cruzeiro e Racing no Mineirão. Nossa, mãe. Racing da Argentina. Você vai amanhã. Beleza, fui. Nunca tinha colocado a mão no microfone, nem sabia pegar microfone. Aí eu entro no Mineirão e olho para o Roberto Abras. A posição que ele pega o microfone eu faço igual. Eu tive que olhar, primeira vez, dentro do campo, com fone no ouvido, microfone na mão, 5 minutos para entrar no ar, lá do Mineirão, depois do Voz do Brasil. Estava tranquilo, não tremi, para mim que era a coisa mais fácil de fazer aquilo. Nunca tinha feito nada na minha vida. Sabia tudo de futebol também. Só me preocupei em ver alguém da Rádio Belo Horizonte que possamos colocar o microfone na mão, na boca, se era longe ou perto. Eu olhei o Roberto Abras, vou colocar aqui a distância que ele colocou. Coloquei também. Foi um espetáculo, um show de transmissão. No outro dia, ninguém na cidade... Quanto foi o jogo? 2-0 para o Cruzeiro. Gols de... O gol foi do Robson, ponta direita. Lembro, foi do Bahia. Foi do Bahia. Depois fez um gol espírito contra o Nacional do Uruguai, no final do jogo. Bom jogador. Gol na linha de fundo, gol de louco, no Almeida, que depois foi técnico do Nacional da Seleção Paraguaia. Aí, no outro dia, nós chegamos 5 horas da manhã em casa. Aí, a rádio tinha audiência para danar.
Aí o pessoal falou assim, o Difusora contratou um cara. E eu imitei exatamente o Denis Menezes, que era o cara que eu inspirava, né? Imitei que era o melhor repórter do Brasil, Denis Menezes. Sem dúvida. Né? Imitei o Denis Menezes. Aí o cara falou assim, rapaz, o povo do espaço inteiro. Falei na rádio, a Difusora contratou um repórter no Rio de Janeiro. Vai ser bom, o cara é bom demais da conta. Melhor que os caras da Globo, da Tupi. Ele é melhor que esse tudo lá, ué. Aí foi perguntar pro Evelino, dono da rádio, mas se eu trouxe um carro de Janeiro, a rádio tá muito boa, tá gastando dinheiro. Você ouvia muito rádio. O cara que gosta de rádio, ele que nasceu pro rádio ele e tal, escuta e faz ele igual. escuta. Eu chego em casa depois do jogo que eu Escuta transmito, a rádio. vou escutar a Rádio Tatiaia, É Rádio tudo, tudo Confidência, tiver, ué. Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes. Aí o cara falou, do Evelino, mas quem que é esse cara, se eu trouxe do Rio de Janeiro? Esse cara é muito bom. Eu falei, não, do Rio Negro, mora aqui no Matador. É o Ismar. É o Ismar de Oliveira. Eu sei, mas quem que é esse rapaz e tal? Rapaz, nós fizemos futebol 1 ano e meio em Bom Despacho, vendemos todas as cotas, fomos para Rio, São Paulo, Porto Alegre. Seu maior até jogo. Até para Argentina. Foi Seu maior jogo. De transmissão? Vai pensando aí, que eu vou dizendo que a gente está também no YouTube, é só digitar Garcia Júnior, gente da gente no YouTube, você vai ver entrevistas como essa aqui, entrevistas memoráveis. Pensou, Lima? Era que eu transmiti ou que eu assisti? Você transmitiu. Eu transmiti? Você participou, entrevistou, por exemplo, Libertadores. Ah, não, mas tem jogo demais. Não, é muito. Escolha um aí. Um marcante. Exemplo, na Libertadores, você já estava no rádio, 76? Não, eu entrei em 79. 79. Eu estava em 97. Então, 97, esse foi o seu grande jogo contra o Sport Cristal? Foi a mesmo? final. É isso mesmo? Foi a final, mas o melhor jogo que eu fiz para narrar mesmo... Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, que você transmitiu tudo. Na Libertadores de 97, porque a final contra o Sport era eu e o Taylor de repórter. O Taylor de Freitas, um abraço, Taylor. Luiz Carlos Gomes de comentarista e o Hugo Botelho de narrador. E o gol foi do lado do Taylor. O Hugo Botelho por onde anda, hein? Da ESPN. Da ESPN. Narra tudo que você pensar. Segue o jogo aí. Então, o jogo marcante foi Grêmio e Cruzeiro em Porto Alegre, no estádio Olímpico do Grêmio, no antigo estádio Olímpico. Nas quartas de final, o Cruzeiro ganhou de 2-0 aqui, perdeu 2-1 lá e passou para a semifinal. Porque estava o seguinte, eu e o Ricardo Lúcio só. E o Ricardo chegou em cima da hora. Eu fui um dia antes, o Ricardo foi no dia. E o Ricardo chegou lá, e eu preocupado, Gema, vamos entrar daqui 1 hora, cadê o Ricardo? O Ricardo chegou lá faltando meia hora para a jornada entrar no ar. Aí trânsito, é porque o voo que ele veio, que ele foi atrasou também, foi um dia antes. Trabalhar na Paenza, não, assim. porque foi no dia do jogo, eu foi fui antes, né? Aí o voo atrasou, e ele chegou lá, e ele teve que, trânsito, coisa, enfim. Chegou lá, tá tudo pronto, lá montado. Ricardo Bata, só eu, não tinha comentarista não, só eu e ele. O Ricardo chegou lá e falou, eu não estou bem não, eu estou cansado, dor de cabeça. Ricardo, fica à vontade. Aí o operador da Telemig lá do Rio Grande do Sul, como diz o menininho, não, tem um remédio aqui bom, comprimido aí bom. Deu para o Ricardo saiu na hora, o Ricardo sentou a puia e foi uma transmissão espetacular. Tanto é que o cara da Rádio Gaúcha, da Rádio Guaíba, estavam do lado, parou, o Pedro Anésio parou para ver. O Pedro Anésio e o Marco Antônio. O Ricardo era sensacional. Aí deu um intervalo, foi lá beber água, falou assim, o narrador, o que é isso? O Ricardo Lúcio, que é isso aí? Você lá de Divinópolis. Você tá brincando, esse cara narra muito. Aí fizeram os convites para ele parar, não quis ir não. Aí eu falei assim, não, o repórter mais ou menos, era eu. Foi a melhor transmissão da minha vida, porque o Ricardo estava assim... Voando, e eu fui no embalo dele, e o jogo foi muito legal. O Ricardo foi o melhor locutor que eu já ouvi, assim, ao vivo, e de convivência, é o melhor porque também foi a primeira vez que a Rádio Minas foi para o Rio Grande do Sul. Era um jogo muito especial também. Um grande jogador, não vale aquele. Não, até lhe dei um livro, né? Pelé não conta, né? Pelé não é desse mundo. Esse fica de fora. Quem disse isso, aliás, Ampassan é muito bom, né? Foi perguntado pro Puskás, né? Quem seria o melhor jogador do mundo? Ele disse Stefano. Que era companheiro do Real Madrid. Aí o repórter falou, mas e o Pelé? Falou, não, esse aí... Dentro desse mundo, não. Você perguntou o melhor jogador daqui. De outro planeta. De outro planeta. Histórias do futebol. O Lima
melhor jogador que eu vi? É, um contador de Já histórias. Fala aí o melhor jogador que você viu Que eu vi jogar jogar. assim, com você reportando. Reportando, assistindo. Ou Eu que tive o você prazer, entrevistando. tive o prazer de ver jogar, antes de ser profissional, depois de transmitir o jogo dele, de entrevistá-lo. Se bem entrevistado no final da carreira, mas tive o prazer. Indiscutivelmente, de seu Lopes. Ah, o Bachê. Mas não tem. O Bachê. Não tem. A melhor... Não tem. A memória mais, assim, mais viva que eu tenho do Dirceu Lopes foi aqui na TV Candidez, num programa do Evander Araújo, com o doutor Francisquinho. Francisco. Doutor Francisco, A idade é um problema. Você olha para o jogador assim, É tá vendo que é o cara, não lembra o nome dele. doutor Francisco. Doutor Francisco. A melhor recordação que eu tenho do Dirceu foi nesse programa. Que no final do programa ele virou e falou assim, cadê o Lucinho? O volante do Guarani, que marcava ele. Tentava marcar, né? O Lucinho tá aí. Tá? E olha que eu... Pô, quando eu entrava em campo para jogar contra o Guarani, ou o Valério, que o Lucinho jogou no Valério também. O primeiro que eu procurava era o Lucinho, porque quando ele estava eu não julgava. Não julgava. Não deixava. E o Lucinho não fazia falta, não. Tirava na boa. Olha que eu vi Messi jogar, entrevistei o Messi aqui pela gente, jogou mal pela gente. Você entrevistou, chegou a dar um... mas foi no coletivo com a imprensa argentina. Aí eu fiz uma Pergunta. pergunta. Você estava lá, ué. Estava lá, uma Fez pergunta também. E foi o único brasileiro a fazer pergunta que eu estava infiltrado mesmo argentinos. A gente tomou 3-0 aqui. Você é um excelente repórter, não é por estar na presença, mas não é aí, porque você foi meu chefe, não porque eu posso bater na porta um dia, mas eu acompanho sempre o rádio, e ouvindo aqui, ou a Rádio Tatiaia, ou a nossa rádio, que é a Candidez e tal, sempre escuto as suas perguntas nas coletivas. Dá um negócio legal. A hora que eu vi Messi, Ronaldo Fenômeno, Neymar... Mas, Neymar assim, é o nosso melhor jogador? Disparado. E é o único também, viu? Vamos ver o Vinícius Júnior, porque ele está muito novo ainda, né? Mas, assim, talvez o Fernando pode ter sido até melhor, o Neymar pode ter sido melhor que o Dirceu Lopes. Pode ter sido, não tem problema. Acho que não tem erro, não. Mas o cara marcante da minha vida foi o Dirceu Lopes. E a hora que eu vi Reinaldo, deve ser Reinaldo. Pô, só isso, pô. Ô, Lima, nós não vamos gastar o nosso programa Vamos fazer um programa de 24 horas por dia? Vamos, vai aqui o dia inteiro. Nós damos conta. Nós faz sem beber água. Sabe por que eu estou te interrompendo? Porque eu sempre gostei de conversar, às vezes a gente no hotel, no mesmo apartamento, às vezes no carro, eu, você, Everton, ou quem quer que fosse na viagem. Eu sempre gostei de ouvir você contar as histórias do Tonzinho Curraleiro, da Liga de Bom Despacho. Você era o secretário, você xingando. Pô, esses caras não dão conta, eu anotava tudo lá quando era secretário. Regulamento. Então, eu sou tarado no regulamento até hoje. Quem o maior jogador que você viu no futebol amador de Bom Despacho, onde você viveu grande parte da sua história? Eu trabalhei 20 anos lá. O melhor jogador profissional que eu vi, claro, tiro Pelé, né? Foi o Dirceu Lopes. Não, lá em Bom Despacho, vamos falar do futebol amador, lá. Não, da região. Eu já sei quem é. É o Tonzinho Curraleiro. Sabia. Que era até muito parecido com o Dirceu Lopes. Tá lá hoje é você empresário em umas Pompeu. Histórias. Você sempre contou, por exemplo, o Atlético mandou lá atrás do Tonzinho Curraleiro. Mandou o diretor de futebol do Atlético, diretor financeiro. Que eu não, deve ter sido o Marcelo Guzela pela época. Não vou lembrar, dos anos 80, por aí. O Marcelo Guzela, sim, já de saudosa memória. É porque o Atlético foi fazer uma pré-temporada, fez amistosa em Sete Lagoas, contra o Ideal de Sete Lagoas, futebol amador, contra o América de Sete Lagoas, no campo do Ideal, não o Democrata. E foi fazer o jogo com o CAP, que era o campeão da região de Sete Lagoas. Falaram assim, ó, cuidado, leva um time fora, que o CAP é um time muito bom, vocês passam vergonha lá. Sempre foi. Ficou 4-1 pro CAP. 3 gols do Curraleiro e o 4 gol foi do Paz do Curraleiro. Ele acabou com o jogo. Quem está assistindo esse programa também... O time principal do Galo, tá? O CAP de Pompéu foi sempre um... César Marcelo, Nê de Abaeté, Galba e Elinho. Depois jogou no Valério, no Cruzeiro, lateral esquerdo. Gil, Julinho e Tonzinho Curraleiro, Odilon, Tu e Rogério. Chico Cordeiro era até desse time. Agora nós estamos falando aqui no Tonzinho Curraleiro, falando aqui, depois você vai contar a história do goleiro, do nosso goleiro. Não, aí o cara do até foi lá. No outro dia, o cara ficou diretor lá. Ficou lá. Eu levei embora, eu vou procurar esse cara amanhã. O Tonzinho, onde é que tá? Tá fazendo o pai dele. Ele toca fazendo o pai dele. Chegou lá que foi o zindão, café, tudo por imaginar. O cara ia em cima do cavalo. Ia parar lá em Campos Altos. O cara corre em cima do cavalo.
ele era fazendeiro na época, trabalhava com o pai dele. Falou assim, ó, te ofereço o salário de tantos R$1.000 por mês, vamos embora agora. Assim. Ele falou assim, ó, eu tenho 2 amores na minha vida, essa fazenda e o CAP. Obrigado pela intenção, eu não vou não. Nós não podemos esquecer, porque tem alguém vendo esse programa, e você sempre encheu a bola, e jogava, e eu sempre procurei na cidade. O fulano jogava mesmo, aí os caras jogavam e tal. Sininho. O Sininho foi o segundo maior jogador. O Sininho só perdeu, o Sininho é o 4º camisa 10 do mundo. Primeiro, o Pelé. Segundo, Dirceu Lopes. Terceiro, Curraleiro. 4, Sininho. Sininho jogava mesmo, né, Lima? Nossa Senhora, se jogasse hoje, meu filho, estava vestido a 10 Real Madrid com os pés nas costas, brincando. Sininho. Grande Sininho foi o nosso comentarista. De vez em quando ele é convidado aqui para comentar. Esse e é muito parecido. Muito, né? O Dirceu Lopes com o Sininho é o mesmo estilo. O 10 pegava a bola e arrancava, ninguém tomava deles, não, para dentro do gol. É o famoso meio atacante. Nossa Senhora, precisa, você é doido. Ô, Lima, muito obrigado por você ter prestigiado aqui esse nosso espaço. Foi um prazer muito grande falar com você. É hora que precisar, nós vamos bater na porta, não tem jeito. Entendeu? Você não trabalha, mas trabalha, onde é que eu vou? Nosso Ricardo Garrafa, que nos comanda lá na Rádio Candidez. E foi, acima de tudo, Lima, ter você como chefe, como timoneiro dessa equipe de esporte. E você segura a bagaça, né? Segura a bagaça. E você pode crer que está no ar até hoje, você é um dos grandes responsáveis. Nós estamos aqui olhando o jogo para São Paulo, segurando a bagaça. Ó, isso aqui para arrumar, o Lima resolve. É assim que toca a vida. E vou assim até o último dia da minha vida. Só uma pincelada no goleiro, a história do goleiro, que depois o Vasco veio jogar aqui. É o Graia, tá vivo no despacho. Que você sempre falou. Jogaria a Copa de 66 se não tivesse a paixão pela ex-namorada, noiva e ex-esposa. O Graia jogou, né? Chegou a ser levado para o Olaria, para o Vasco. O Barbosa assim, né? foi jogar em Bom Despacho, já velho, e o Barbosa era o líder do Vasco. Ficou 0-0, os dois pegaram tudo. Fecharam o gol. O Graia tinha 19 anos de idade. O Barbosa leva o Graia, não para o Vasco. O Olaria era uma espécie de uma porta de entrada do Vasco, em 63, por aí, 63, 64. E o Graia joga um ano no Olaria, que era uma segunda divisão, algo assim. Não jogou pela segunda divisão. E no ano seguinte, para o Vasco. Ele veio, ele voltou para o Bom Despacho em novembro, passar a final de ano em Bom Despacho. E não voltou mais para o Vasco. O Barbosa foi lá. Vamos embora, vamos para o Vasco. O Vasco vai botar você na seleção brasileira, Copa daqui 300, Copa do Mundo da Inglaterra. Aí, ele falou, não, ele ficou em Bom Despacho, entrou na polícia, casou e conseguiu fazer. Um dia eu perguntei para o Graça, estou arrependido. O senhor arrependeu? Ele falou assim, o senhor arrependeu? Não, porque se o senhor vai para o Vasco, jogar no Vasco, é para a seleção, isso, ele goleiro da Copa do Mundo. Aí ele falou, mas talvez não tivesse conhecido a minha dona, não tivesse os meus filhos, meus netos. Sabe quem? Aí sabe o que eu fiz? O senhor tem razão. Você sabe também quem respondeu uma pergunta mais ou menos assim? Foi o Gerson, o Canhotinha. Ô Gerson, por que você não quis ir jogar na Europa? Ele falou, eu ia perder meu casamento, sou apaixonado. A mulher dele faleceu há pouco tempo. Recentemente. Aí o Gerson falou, não, aí eu não teria casado, não teria arrependimento nenhum. O Graia falou isso comigo. Casei com quem eu gostava. Ô gente, muito obrigado. E esse Graia se bate no Vasco, meu filho, seleção brasileira com os pés na costa. Treinou o Sininho depois do Esse futebol do interior já foi muito bom, né? Já. E ainda tem Eu sou lá de Barbacena, só para encerrar aqui, o último centroavante antes do Tostão era de Barbacena, sim, que era o Piscinim. Lá no Cruzeiro. Piscinim, jogou na Venezuela, jogou no Cruzeiro e tal. Olha, você é gente da gente! Isso.